a rádio que toca Palhoça. Agora na PH, Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. Impasse de Bola. E já estamos em campo com o nosso Impasse de Bola, o programa do futebol palhocense, o futebol da região da Grande Florianópolis, sempre aqui na Rádio PH, a sua rádio que toca Palhoça. A gente vai ao ar sempre às terças, às 19 horas, você também acompanha a reprise, sempre às quartas-feiras ao meio-dia, e você já sabe, o Impasse também é um podcast, é um videocast, você pode acompanhar em imagens no YouTube, ao vivo, ou depois também, a hora que você quiser, no Facebook também. Estamos no Spotify, sim, estamos no Deezer, estamos agora também com um sinal no site da CDL, no site do Jornal Palhocense, também, claro, no site da Rádio PH, que é phradio.com.br. Manda um WhatsApp pra gente, 2012-8336. A gente quer saber quem que você quer que a gente receba aqui no Impasse de Bola, na bancada. Sempre uma pessoa importante do futebol da nossa região, contando muita história. E essa missão, eu vou com ele, o nosso gurizão do futebol palhocense, Amaro Júnior. Boa noite, como é que tu tá, cara? Boa noite, Alexandre. Boa noite, amigos ouvintes. Boa noite, convidado. Pô, hoje à noite, Alexandre, tem um camarada aqui que é... Que honra, né? Cara, irmão que a bola proporciona, né? Nós tivemos uma trajetória jogando um do lado do outro há alguns anos, algumas conquistas, e depois tivemos algumas funções importantes que a vida nos concebeu. Uma delas foi profissionalizar o nosso querido Guarani. E hoje à noite nós estamos com Emerson Maria. Seja bem-vindo, Emerson. Boa noite, Amaro. Boa noite aos colegas do Impasse da Bola. É um prazer muito grande estar aqui, é um prazer enorme mesmo. E vamos falar daquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente ama, que é futebol. Muita história pela frente aí. Acho que uma hora vai ser pouco, né? Uma hora vai ser pouco. Uma hora vai ser pouco. Que legal, a gente já, para começar essa resenha nessa terça-feira, queria que o Emerson Maria contasse um pouquinho da sua trajetória no futebol. Assim, a gente te acompanhou, né, há alguns anos atrás, com uma ascensão bem interessante, mas é uma história construída de muito tempo. Assim, eu queria que tu resumisse um pouquinho da tua identidade e da tua história com a bola. Olha, como todo garoto que nasce no Brasil, o sonho era ser um atleta de futebol profissional. Então eu participei das categorias de base do Figueirense, dos 8 até os 20 anos. Né? Então, entrei de mão dada com o BNI. Joinville me fez chorar, rapaz. Peguei aquela fase lá do Joinville, octacampeão. Tive o prazer de falar isso pro Nardella, que tu me fez chorar, foi brincadeira, né? Aí já entreguei meio que o jogo aqui, né? Família toda alvinegra, a minha família toda alvinegra e depois disso aí o seu Lauro Burgo me encaminhou no futebol. O seu Lauro Burgo me dispensou quando eu cheguei para fazer a transição naquela época não era sub-20, né, Marlon? Naquela época era juniores, né? Juniores. Então, quando eu cheguei nos juniores, eu não dei sequência no Figueirense. Fiquei um pouco perdido, confesso, porque eu não tinha um plano B na minha vida, não. Eu não tinha um plano B, cara. Apesar de ser um bom aluno, cara, eu era um bom aluno, tirava notas boas pra caramba. Minha mãe, meus pais me deram uma educação excepcional Família de quantos mesmo. irmãos é mesmo? Eu tenho uma família de 3 irmãos homens e uma menina, né, que é uma mulher. E a minha família é toda, a minha família de educadores, né? Então a minha mãe professora, a minha irmã professora, tem uma tia que é professora também, e cobrava da gente, né, as notas, ó, quer jogar futebol, pode jogar, mas tu não pode cair de rendimento no colégio, né? Bom, e isso, assim, fez com que eu não era um jogador tecnicamente brilhante, nunca fui, né? Nunca fui mesmo, mas eu acho que o Amaro, assim, o Amaro também é um cara muito inteligente, cognitivo muito forte, né? Eu era um jogador muito inteligente, que tinha uma leitura muito boa de jogo, né? E ali eu já vi que eu tinha um dom para seguir no futebol, tá? Então eu fiz o curso de Educação Física e esperei uma oportunidade, né? Esperei uma oportunidade aparecer. Preparou? A oportunidade apareceu em 93, quando o seu Adilson, que foi meu último treinador na base do Figueirense, aqui de Santa Amaro,
uma pessoa fantástica também, né? Me permite, o Adilson da Fucabem. A turma Adilson da da bola Fucabem. conhece Não, o Adilson da Fucabem no Morro das Três Voltas. Esse cara, o que ele fez, né? Hoje o Figueirense tem um centro de treinamento, o Avaí também tem um centro de treinamento, as categorias de base tudo organizado, mas naquela época, para se ter uma ideia, o Figueirense não jogava Copa São Paulo, não jogava competições de base. A gente apanhava muito de Criciúma e de Joinville, né? Que eram as grandes potências naquela época, né? E o seu Adilson, ele bancava, às vezes, do bolso dele, bancava alimentação, bancava passagem de ônibus, assim. É um profissional, assim, que eu tenho a maior admiração, uma admiração muito grande, né? E também ele, paralelamente, ele trabalhava ele tinha um projeto aqui no Guarani, né? De sub-20. Naquela época ele ficou, porque ele tinha um filho, lembra do Júnior? O Júnior, exato. Tinha o Júnior, que jogava as Exato. categorias menores, né? Exato. E ele fazia o trabalho de treinamento lá no Dom Jaime, tanto no futsal quanto no campo. E naquele período que tu veio, ele veio ser o técnico aqui do Sub-20, né? E aí nós te convidamos para que viesse jogar no clube e na contrapartida, como a gente, para se ajudar, tu veio para tocar a escolinha do Guarani também. Acho que foi isso, não foi? Foi, a princípio, né? A princípio eu vim para fazer ele me convidou, vim para fazer um jogo, um domingo à tarde. Morava no bairro Procasa, descia até ali Campinas, ali na Avenida Luiz Silveira, pegava uma da Palhoça, não sabia nada, cheguei aqui. E aí estava acabando o Campeonato Palhocense e eu fiz um jogo ainda pelo Sub-20, que eu tinha meio que idade para jogar. E aí o pessoal, o Banha, né? O Banha que era o treinador ali, o Banha, o Pezão, o Edinho ali, a família Neri ali, né? Tava acompanhando e me convidaram para fazer parte depois do Amador do Guarani. Daqui principal. E aí em 94 eu comecei a jogar no Guarani. Já foi campeão em 94. Em 94, campeão. Campeão ali com o Banha, né? No Avante. Avante era duro, cara. Avante era duro. Avante era o Chapecoense, né? Do campeonato. O Diabo Verde lá não era fácil. Não, era confronto. O bicho pegava, cara. O bicho pegava mesmo. Lico, o filho do Lico depois jogou na base do Figueirense comigo. Foi meu atleta na base do Figueirense, né? E eu cheguei pra ele e falei, cara, como a gente brigava, hein, cara? Todo jogo era um arranca-rabo lascado. Mas, assim, era um campeonato muito disputado, um campeonato de muita qualidade técnica, grandes equipes, né? E foi bacana. Com toda a rivalidade, né, que tinha na época, que na época valia carrinho, valia muita coisa que não vale hoje, né? E a gente foi campeão lá dentro do Avante, lá no Pacheco, sem problemas, né? No jogo, teve até uma série de expulsões, o Margarida que apitou a final, enfim, mas acabou o jogo, comemoramos, tranquilo, né? No ano seguinte fomos bicampeões, ganhamos a final lá do Paysandu, naquele episódio do Carreta, de entrar no final e fazer aquele gol. Né? E aí depois continuasse na trajetória aqui, né? Além do Guarani, tu jogasse por outras equipes aqui em Palhoça, né, Emerson? Cara, nesse jogo aí do Paysandu, o gol do Carreta, o gol foi na prorrogação. Foi na prorrogação, o gol. Não, mas ele foi nos acréscimos do jogo, e depois do gol, estava estourando os 45 minutos, teve um lance ainda na nossa área. Teve isso, exato. Exato. Que eles ainda pediram pênalti. Exato, teve um lance que hoje se tivesse VAR, seria pênalti. A bola pegou na minha mão, rapaz. A bola pegou na minha mão dentro do... Ia ser o impasse da semana. Ia ser exato. Aí se o jogo terminasse empatado, ele ia para os pênaltis, né, Mário? Ele ia para os pênaltis, né? Isso. Então o gol do Carreta foi fantástico, né? O Carreta fazia cada golaço que era incrível. Só fazia gol difícil o Carreta também, né? Eu já contei aqui como causa, né? Porque interessante isso, porque o Carreta naquele jogo ele iniciou no banco. E tinha um torcedor apaixonado do Guarani ali do Rio Grande que dizia pra mim no atrás do banco, eu acho que pagaram ele pra me perturbar. Ele ficou assim, coloca o Carreta. Mas antes de começar o jogo, acho que ele já sabia, e ele repetiu isso, eu botei o Carreta, eu já disse, já coloquei. E o Carreta entrou e fez o gol, aí ele falou, eu não te disse, coloca o Carreta. Eu tava mais carcado. Dessa época aí, cara, eu tenho uma lembrança muito bacana, assim, da participação da torcida do Guarani, né? A Baldiosa. E aí teve uma situação muito bacana mesmo, que nós fizemos o gol do Carreta e eu saí para comemorar o gol no alambrado, pendurei, e do lado ali do campo do Paysandu tinha um pasto ali que ficava umas vacas ali, né? Isso, do lado de baixo ali, onde o estacionamento hoje. Ficava ali. Quando eu vi, tinha um torcedor do Guarani abraçado, beijando a vaca. Beijando a vaca aqui, né? Acho que isso é coisa do Tatuíra. Não, beijando a vaca. E
E assim, nós fizemos a festa foi fantástica. Nós viemos a pé. Fechamos a 101. A 101, eu lembro do... O Beto. Só o Guarani faz isso. Ele gritava com megafone que só o Guarani faz isso, só o Guarani faz isso. Aí fechamos a BR-101, né? E foi uma festa fantástica mesmo. Poxa, e assim, Amaro, muita amizade naquela época, né, cara? Um grupo assim, muito amigo assim, né? E... Se traz até hoje, né? O pessoal onde vai... Não, fica até hoje fica essa amizade. E depois do Guarani, tivesse passagem em outras equipes aqui do depois eu tive no Cruzeiro da Guarda, no Catarinense jogando e depois também... Campeão só no Guarani. Campeão só no Guarani. Jogando. Campeão no Guarani. E no Cruzeiro da Guarda, no Catarinense, eu fui campeão como treinador do Sub-20. É uma parceria que a gente tinha com o Guarani, né? Isso. Nossa equipe juvenil representou o Catarinense no Campeonato Juniores daquele ano, né? Exato. E os meninos de uma categoria menor, até 17 anos, foram campeões do município na categoria Sub-20. Nós conseguimos fazer, né? Bons jogadores ali, hein? Muito bons jogadores. Nós conseguimos fazer uma parceria muito legal com o Guarani, né? Então... O nosso Sub-20 jogava o campeonato estadual, porque o Guarani já estava na... Já era o Pedro, o presidente do Catarinense, né? Era o Pedro Cláudio. Pedro Cláudio. Toda a vitória dos meninos, toda a vitória aqui dos meninos, ele e uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, o filho dele hoje faz parte da comissão técnica da Seleção Brasileira, o Thomas Queires, o seu Carlos César, né? Ele, juntamente com o Cláudio e Emerson, pega os meninos mais disciplinados, os meninos, aquele que foi mais esforçado no jogo, e toda segunda-feira nós vamos fazer um churrasco no Catarinense. Pô, nós ganhamos 8 jogos seguidos. Nós ganhamos 8 jogos seguidos. Promessa é dívida. 8 jogos seguidos. Chegou no quinto churrasco, chegou no quinto churrasco, vamos dar uma segurada. Né? Então... o Cláudio e o Pedro ali foram 2 caras que incentivaram assim, muito ali os meninos, né? E, fazer uma homenagem aqui pro seu Carlos César, assim, que foi uma pessoa fantástica mesmo. E tem um menino que é brilhante, que é o filho dele, que é o Tomás hoje, que é analista. Ele é o principal analista, é o chefe dos analistas da Seleção Brasileira. É um dos braços direitos do Tite, né? Coisa nossa, que coisa tem que ser valorizada. Orgulho palhocense. Ele jogou no Palhocense. Jogou aqui, jogou no Cerâmica. Né? A família dele era de Coqueiros, o Carlos César morava em Coqueiros. E aí, Emerson, o Tomás foi teu atleta aqui, no Catarinense, projeto, e depois ele foi teu atleta lá no Figueira também, né? Foi no Figueirense. Foi no Figueirense? Foi também. Vários meninos. Aí, dando sequência aqui, né? Eu fiquei no Guarani até... eu fui segundo treinador do profissional, o primeiro foi o Balduino, né, Mário? Em 2000, nós montamos o projeto, na verdade, Isso. Né? Foi a virada, então. Tu lembra como é que aconteceu? Tu lembra como aconteceu, não? Nós tínhamos sido campeões palhocense em cima do... Eldorado. Em cima do Eldorado. E houve uma danificação ali do patrimônio, né? Os alambrados estavam... Tinha ninho de passarinho nas traves. E aí veio eu e o Luciano, né? O Luciano Correia, te ajudar. Você estava sem camisa, botando areia ali no campo ali. Aí o Luciano viemos no mês de... Acho que era mês de fevereiro, janeiro, né? Não, foi final de temporada ali. Ali foi dezembro e início de janeiro. Porque a gente já jogou o campeonato daquele ano. Isso. Aí você estava fazendo ali a manutenção do campo. E o Luciano viemos ajudar o Amaro. Aí o Amaro, poxa, cara, mais um ano que a gente investiu um dinheiro aqui, a gente foi campeão, é legal pra caramba, mas eu queria uma coisa que tivesse uma profundidade maior, que tivesse um objetivo. E aí por que você não coloca na segunda divisão, cara? Aí chamamos o Balduino no mesmo dia, né? No mesmo dia, aí... Fomos na federação. Foi na federação. O doutor Delfim veio aqui, levamos ele para almoçar lá no Hotel Jomar, para dar uma impressionada na barba. Uhum. Aí ele veio o Edson Neri, que era né, da família da Rosa aqui. Ela estava final de carreira, mas ainda era atleta e tinha um respaldo a nível regional e estadual. E aí o doutor Delfim, o Badu, aí fizemos a resenha. Se vocês quiserem, o prefeito quiser, a gente se abraça. E o doutor Delfim nos respaldou ali, na verdade. E o seu Paulino Schmidt, que tinha sido presidente do Avaí, ele disse para mim assim, a primeira visita que eu fui no gabinete dele, ele disse para mim, Amaro, cara, tu não sabe onde estás te metendo? Eu fui presidente do Avaí e nunca mais quero saber disso. Nunca mais quero saber disso.
Mas se é teu sonho, dá prosseguimento, né? E ele me respaldou, e inclusive a construção da nova sede, daquela arquibancada menor, enfim, ele possibilitou isso. E aí nós montamos uma equipe, né, Emerson, com o Badu à frente, que foi, a gente discutiu junto, inclusive. Nós treinávamos só à noite, e aí depois tivemos, porque o pessoal trabalhava durante o dia, Exato. e aí tivemos a dificuldade com o Maruim, muito Maruim à noite, tivemos uma dificuldade. Mas assim, ó, o Ulisses era um dos goleiros, trabalhava no Fórum, o Vilcinho era um meia, trabalhava no Besque, o Sandro Cabeção, centroavante e artilheiro, carregava gás. E assim, outros atletas, cada um... E o Wilson do Cartório, na época, nos emprestou uma casa de madeira que ele tinha ali na Concasa. E aí eu consegui colocar 5 jogadores ali que a gente trouxe como atletas, né? E, inclusive ex-atletas do Figueirense também. Mais ou menos na situação que tu veio quando te apresentasse ao Guarani, os atletas dos juniores não foram aproveitados na equipe de cima. Eu vi o Dionísio. A Havaí também emprestou um jogador para nós. Depois veio né? o Arthur. Eu lembro do volante Arthur. E já no primeiro ano a gente chegou à semifinal da competição. Chegamos à semifinal da competição e a gente perdeu a classificação da final para o Inter de Lages, que tinha o Cook. E Inter de lá, o Cook fez 32 gols na competição. Uma loucura. 32 gols e o vice-artilheiro do campeonato foi o Nando, O Nando, do Guarani. lá da Lagoa, né? É da Barra da Lagoa, é daquela região ali. É o Nando dos ingleses. Dos ingleses. Dos ingleses, do Gabi. Dos Inclusive do ingleses, Gabi. É tio do Gabi, né? Daí vocês Exato. acham que essa mistura, nesse início aí, dessa paixão amadora, o amador já leva isso, né? Do amor. E também essa mescla com esses nomes que vieram, vocês acham que foi a receita aí de uma bom resultado? Foi assim. Na verdade, assim, o projeto, quando é para iniciar com base, né? E a gente até, o Emerson começou essa base lá, quando a gente falou do juvenil, que representou, a gente teve um trabalho no Moleque Mão de Bola, que a gente vai relatar aqui, mas eu precisava de um espelho, eu precisava de um impacto, e a gente teve essa experiência, que ela não deu certo, mas ela impactou a mídia esportiva, que foi o BAC, e o Flamenguinho, tu também defendeu as cores do Flamenguinho, foi uma situação também que deu um impacto na região também. A gente Exato. viu que tinha uma lacuna ali para um terceiro espaço. Exato. E o Guarani veio mais consciente, pezinho no chão, e acabou se consolidando no futebol profissional, estando aí há 22 anos. Né? Não, a base era praticamente de todos os jogadores locais, né? Então, locais que eu digo é aqui da Grande Florianópolis, jogadores formados aqui na região, do amador que tinha um sonho ainda de ser jogador profissional. Tinha o Pezão, né? O Pezão, zagueiro. O primeiro ano o goleiro era o Betão, que que era da Costa da Lagoa, Isso. que pegava a lancha lá e voltava. Fizeram matéria com ele a respeito também. E o segundo goleiro era o Ulisses, eu lembro disso, né? Isso. Aí eu não vou lembrar todo o time de Não, mas 2000. a maioria dos jogadores eram jogadores locais. Tinha um ou outro jogador que veio de fora, onde Tinha o ficava Ilcemar, que era lateral, tinha o Luciano, que era da Lagoa, um zagueiro, né? O Kleber volante, o Queco. da família, a família dele de ex-jogadores, né? Do Cebinho, do Caco, né? Mas assim, o foco era oportunizar os jogadores formados na base do Guarani, jogadores do amador aqui da região e jogadores que não eram aproveitados por Havaí Figueirense. O Vilcinho jogou, o Edson jogou no primeiro ano. Sim. Jogaram o Nando e o Cabeção, foram os artilheiros, o segundo e o terceiro artilheiro da competição, os dois. Né? O Cabeção emplacou uma matéria também, entregando gás e Sim. depois indo pro treino, enfim, era muito legal, foi muito interessante. Histórias inspiradoras que acabam marcando aí. Não, e casinha esse sempre início. cheia, né, Alexandre? Casinha sempre cheia. Que legal. Os jogos do... Não, sempre o público ali. Eu acho que esse segredo aí, né, do pessoal da comunidade estar envolvido foi o grande segredo, né? Porque o pessoal vinha do Pacheco para ver, nós tínhamos jogadores de outras regiões de Palhoça, né? Da Grande Florianópolis também. Então, isso aí fez com que o Renato Silveira sempre fosse um caldeirão ali, cara. Era difícil ali. E aí, Emerson, quando chegou em 2001, né? O Badu foi fazer ele foi palestrar e comandar uns cursos lá na Bósnia, né? Isso. Aí começamos a temporada, o Emerson assumiu a equipe e logo no primeiro turno já foi convidado para trabalhar no Figueirense. A tua trajetória daí para frente, Emerson? Foi setembro Você foi campeão ali, né? Setembro de 2001. Setembro de 2001, eu fui convidado para trabalhar no Figueirense. E o Figueirense, há 17 anos, ele não era campeão estadual de júnior, né? E naquele ano, o Figueirense subiu para a primeira divisão do Brasileiro. E aí eu lembro muito bem de uma reunião que foi feita com o Dr. Paulo Prisco, na época,
que dos 37 jogadores do elenco profissional, somente o Edson Bastos era formado na categoria de base do Figueirense. Somente o Figueirense tinha um jogador só, de 37, na categoria de base. E aí ele pôs uma meta pra gente, ó, eu não quero que seja campeão, não quero que ganhe troféu, mas uma coisa eu vou cobrar de vocês. No final do ano de 2002, nós queremos ter pelo menos 4 jogadores do Sub-20 preparados para ingressar no profissional. Cara, e foi uma coisa assim mágica, assim, porque nós fomos campeões estaduais depois de 17 anos, né? O último título tinha sido da geração do Edson Neri. Foi o meu título de 85, né? Ali fazia 21 que não era. E foi campeão em 2002. Então, nesse time jogava o André Santos, né? O André Santos era o grande jogador, tinha outros meninos ali. E além de ser campeão, nós colocamos, né, não colocamos 4, nós colocamos 8 jogadores. Caramba. Colocamos 8 jogadores no profissional. Que legal. Né? E a partir daquele ano ali, o Figueirense passou a ser uma referência a nível de categoria de base, né? Uhum. Com grandes profissionais ali, né? O Amaro teve lá, o Amaro participou de uma comissão técnica lá, que na minha opinião foi uma das melhores da história, né? Nós tínhamos o Itamar Schulli, que era o treinador Itamar Schulli. Não, era o Dorival da equipe profissional. Dorival. O Dorival. Aí tu ficasse com o time B. Isso. Eu com o Sub-20, que eram os juniores, e o Carlos Alberto, Sub-17. Aí depois o Itamar veio quando eu saí. Exato. No ano seguinte. Exato. Em 2005, né? O Simplício assumiu no meu lugar, eu acho, que depois veio o Itamar. Exato. E depois veio o Micali, né? Exato. Aí teve um ano que era o Itamar Schulli, que era no Sub-20. Hoje é aspirante, né? Do Aspirantes. Figueirense tinha esse projeto. O Rogério Micali do Sub-20, eu do 17. E aí tinha o Fernando Gil, depois veio Raul Cabral, o Thomas Queires, os preparadores físicos formados ali, o Hudson Coutinho, né? O Beto tá até hoje. O Betinho Cabral, todo o pessoal local aqui, né? Então, Peçanha, treinador de goleiro. Isso. Então, o Figueirense, ele, além de formar jogadores em casa, ele formava os integrantes da comissão técnica também. Aí tu ficou quanto tempo no Figueira? Foram 10 anos. E dali foi pro Avaí? Dali eu fui pro Avaí. Mas no Figueira tu comandou profissional também? Não cheguei a comandar o profissional. Cheguei a ser auxiliar do Márcio Goiano em alguns jogos, né? Comandei o time Sub-23, o time B, esse projeto de aspirantes, mas eu não cheguei a pegar o profissional, não. O profissional foi depois, quando eu retornei de Vila Nova, né? Em 2019. Então, Alexandre, agora nós vamos passar para o outro lado da ponte. Pois é. Mas aí nós vamos chamar Isso, a gente vai entregar aqui pro intervalo rápido, porque a gente vai nessa linha do tempo, né, caminhando. Você que está nos ouvindo, acompanhando também imagens pelo YouTube, Facebook, que acompanha o nosso futebol há algum tempo, com certeza está viajando aqui hoje com o Amaro e também com a Emerson Maria nessa caminhada aí de bastante, não é só sucesso, mas é muito aprendizagem, muito sangue, suor e lágrimas. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta, fica aí. Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. A
rádio que toca Palhoça. Você está ouvindo Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. Tá, Emerson, agora vamos atravessar a ponte, então. Depois do Figueira, veio o convite do Avaí. Olha, eu em 2010, acho que foi 2010, eu fiz uma parceria com o Márcio Goiano, né, o treinador sub-20. Começou o ano como treinador do profissional René Weber, falecido René Weber, né? E aí o Márcio era auxiliar da casa e o Márcio foi convidado para ser o treinador do Figueirense, né? Seu interino. E aí eu tinha uma amizade muito grande com o Márcio me convidou para eu ajudá-lo. Nós chegamos na semifinal do Catarinense com o Avaí e tinha uma promessa, né, de eu dar sequência como auxiliar da casa. E, para minha surpresa, foi contratado o Abel Ribeiro, que é meu amigo, foi meu treinador na base, um cara que eu tenho uma admiração muito grande, voltou agora para o Figueirense, é um profundo conhecedor do futebol, né? Foi uma escolha que a diretoria fez, só que essa escolha me mostrou que talvez eu cheguei no meu limite ali no Figueirense, né? Eu não teria mais espaço de crescimento, eu teria que buscar, de repente, outro espaço. E nesse mesmo momento o Avaí me fez um convite. O Avaí tinha um desafio muito grande, né, em termos de categoria de base, porque o último jogador que o Avaí tinha revelado era o Marquinhos Santos, que parou, né? E o Figueirense estava muito à frente, né, Mário? O Figueirense estava muito à frente do Avaí e eu fui para lá com o objetivo, né, e com essa missão de tentar dar upgrade nas categorias de base do Avaí. Aí chegando lá no Avaí eu conheci um cara fantástico também, que é o Diogo, né, Diogo Fernandes, que, na minha opinião, foi um dos maiores responsáveis pelo crescimento ali, organização do departamento de base do Avaí. Hoje ele é funcionário do Eduardo Duran. Eduardo Duran foi o cara mais esperto que eu... É visionário, né? É visionário, que ele não pegou os ovos, ele pegou a galinha, né? Ele pegou a galinha dos ovos de ouro, que é o Diogo, né? O Diogo é o descobridor. Nós que trabalhamos no futebol, né, Mara? A gente sabe que a figura do captador... Nas minhas montagens sempre ligava para o Diogo, daí tá precisando da uma posição, sempre. É isso aí. Ou tô trazendo fulano, eles amaram o leva, não. Isso aí. Hoje ele é funcionário do Eduardo Duran e é um merecedor, tudo que ele tá colhendo agora, né? E aí eu fiquei já no nosso primeiro ano, para ter uma ideia, nós revelamos o Rodinei. O Rodinei lateral hoje do Flamengo, né? O Rodilindo. O Rodinei, ele sempre, fazer um capítulozinho aqui a parte do Rodinei, ele sempre teve... sei lá, muita estrela, vou usar essa palavra aqui, porque antes de ir pro Avaí ele tinha feito uma avaliação comigo no Figueirense e nós não ficamos com ele porque tinha outros meninos que nós julgávamos que tinham mais potencial, né? E esses meninos não chegaram a vingar no futebol, né? Eram da mesma idade e tinha um mais novo do que ele e ele acabou não seguindo. E no ano seguinte coincidiu que eu fui pro Avaí e no Avaí não tinha lateral direito. Trouxe o Rodinei, não precisou nem passar por avaliação porque eu já conhecia. Na primeira semana de treinamento dele, ele foi chamado para fazer um treinamento no profissional. O treinador era o Silas na época. O que aconteceu? O Silas gostou dele e levou já direto para um jogo da Copa do Brasil, cara. Ele saiu de avaliação, não fez um jogo em sub-20 e já foi para um jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras na época, né? E aí depois ele tá seguindo essa trajetória. Ele tem aquele jeitão dele ali, né? Parece que é extrovertido, mas é um profissional muito sério, um cara muito trabalhador, né? Quanto tempo de Avaí, Emerson? No Avaí eu fiquei... No Avaí eu fiz o primeiro ano de base, fiz uma Copa São Paulo no Avaí, e quando eu estava de férias, voltei da Copa São Paulo, estava de férias, saí em 2012, né? 2012, o Mauro Ovelha foi demitido. O Mauro Ovelha foi demitido e o Carlos Arini me ligou para uma reunião à tarde. Eu já estava acostumado mais ou menos com esse processo, né? Quando o treinador é demitido... Fazer a transição. É feito... O auxiliar da casa assume como interino e o treinador da base vai dar um suporte. Eu fui para essa reunião pensando que ia acontecer isso. O auxiliar da casa, né, era o Emerson Nunes, Sim. que depois virou meu auxiliar, né?
E aí foi feita a reunião, traçamos o plano, vamos afastar esse jogador aqui vai fazer condicionamento físico, vamos dar uma oportunidade para esse jogador, temos um plano aqui, o nosso planejamento aqui é não cair, que o Avaí estava correndo risco de rebaixamento em 2012, né? E aí no final da reunião eu perguntei pro Carlito, tá, Carlito, então o Emerson vai tocar? Ele, não, quem vai tocar é tu. Aí. Quem vai tocar é tu, quase caí pra trás Então, aqui, onde né? foi teu? Pô, Kleber Santana, o Diego, goleiro do Flamengo, o Leandro Silva, que era um zagueiro experiente também, né? Cara, como é que esses caras vão me receber? Robinho também, Robinho, Bruno Silva, Patrick, lateral que hoje tá jogando na América Mineiro, né? O pessoal falava que o time do Avaí era limitado, mas o time do Avaí era bom, muito bom, cara, muito bom mesmo. E aí, as coisas começaram a acontecer. Na estreia nós ganhamos de 6-2 do Marcílio, se eu não estou enganado. No domingo tinha o clássico contra o Figueirense. Nós jogamos no sábado na quinta-feira contra o Marcílio Dias, ganhamos esse jogo de 6-2, se não me engano. E no domingo tinha o clássico contra o Figueirense. Primeiro tempo, 2-0 pro Figueirense, no Scarpelli. 2-0 pro Figueirense, a torcida do Figueirense gritando eliminado. E aí voltamos pro segundo tempo e nós empatamos o jogo. E dali a gente ganhou um gás, né? Aí ganhamos depois do Joinville, que era um confronto direto, ganhamos depois outro jogo lá do Metropolitano, e o Avaí classificou entre os 4, pegamos a Chapecoense na semifinal. E aí, assim, vou contar para vocês, assim, até confidenciei para o Amário, para os outros amigos, o que está acontecendo, a mudança de perfil de jogador, né? Hoje nós temos muito jogador que às vezes é reflexo das gerações, né? Muito envolvido com... Os jogadores não têm mais aquela tomada de decisão instintiva, aquela coisa deles, esperam muito o comando do treinador, jogadores muito acomodados, né? E esse jogo contra a Chapecoense virou 1-0 para a Chapecoense. O primeiro jogo nós empatamos na ressacada, né? E 1-0 dava a Chapecoense jogar pelo empate. Primeiro tempo 1-0 para a Chapecoense. Eu queria fazer uma substituição, queria tirar o Aelso, que era um lateral esquerdo, e fazer uma substituição mais ofensiva. Aí quando eu olho aqui, o Aelso está deitado na maca. O Aelso está deitado na maca, fazendo botinha para tornozelo e tudo. E eu já tinha mais ou menos assim, ajeitado o que eu ia fazer. Aí eu falei, poxa, Aelso, vai pro jogo ou não vai? Aelso, professor, acho que não vai dar. Daqui a pouco o Patrick, o lateral direito. O Patrick é um cara super vencedor, cara. Tem uma sua limitação, mas é um cara super vencedor. O Patrick pegou o Aelso pelo pescoço. Olha só. Coisa que não acontece hoje. O Patrick pegou ele pelo pescoço aqui. Tu vai jogar sim, cara. Tu vai jogar, tu vai voltar. O Aelso voltou. Nós empatamos o jogo, sabe como? Cruzamento do Aelso. Cruzamento do Aelso. O Aelso deu cruzamento. Viramos o jogo no final, fomos pra final com o Figueirense, campeão. Uau! E aí, a mudança de... E que incrível que é um filme, né? Quem acompanha lá nos bastidores, sabe o que tá acontecendo, ganha uma dramaticidade ainda maior, porque tu sabe de tudo que, né, quem tá lá fora não acompanha esses detalhes que acabam fazendo tanta diferença. Não, e muda a trajetória, né? Uhum. Muda a trajetória. Aquele jogo da Chapecoense, logicamente que a final contra o Figueirense foi importantíssima, mas esse jogo da Chapecoense, se o Avaí fosse eliminado ali, eu tenho certeza que eu voltaria para a categoria de base. Acabaria o campeonato, eles contratariam um treinador mais experiente e eu voltaria para a categoria de base. Eu tenho certeza disso. Aí passou pela Chapecoense, fez a final. Aí fizemos a final contra o Figueirense, né? Figueirense super favorito, faziam 13 anos que não tinha um clássico na final. E, rapaz, eu vou falar para vocês, nós ganhamos o jogo de 3-0 na ressacada. E foi um jogo dificílimo, porque antes de fazer o primeiro gol, nós salvamos o Mica e depois o Leandro Silva, salvaram 2 gols que eles estavam embaixo da trave praticamente, né? Figueirense iria, de repente, abrir o placar ali, né? E depois nós fizemos uma partida assim, quase perfeita. As oportunidades que nós tivemos, nós fomos muito efetivos. E a gente contava com o maestro, cara. A gente contava com o maestro, que é o Kleber Santana.
esse cara aí é um moço sagrado do futebol e um caráter assim excepcional. O Kleber estava no acidente da Chape. O Kleber, ídolo havaiano ali. Ali foi tua primeira conquista como profissional. A primeira conquista como profissional. E, Amaro, assim, eu vou confidenciar para vocês assim, cara, eu tinha o sonho de ser jogador profissional, mas eu parei com 23 anos, né? Eu não insisti muito não, porque eu sempre quis ser um jogador de alto nível, queria ser um cara de alto nível, e eu tinha um sonho, cara, sabe de qual era o meu sonho, cara? Era desfilar de carro de bombeiro. Era desfilar de carro de bombeiro, eu vi assim, pô, eu quero um dia ter... Tá lá. Rapaz, e aí eu concretizei esse sonho, cara. Pô, a torcida do Havaí fez uma festa, nós atravessamos a ponte ali, parou a beira-mar ali, e a torcida do Havaí é uma torcida assim muito apaixonada, cara. E depois do Havaí, Emerson? Depois do Havaí, eu fui pro... Temos que dar uma acelerada aí agora. Vambora. Tem que ir lá pra meio agora. Porque... Vambora. Depois do Havaí eu tive no Red Bull. É um projeto do Red Bull que iniciou, né? De São Paulo. Na época eu estava na 2ª divisão. Craque de Catalão, Goiás. Depois do craque Catalão eu retornei pro Havaí. Do Havaí eu fui pra Joinville, 2014. Lá virou ídolo também, né? Lá tem respeito, lá em Joinville, nós fomos campeões brasileiros da Série B lá, né, cara? Acesso. Campeão brasileiro da Série B. A Joinville nós fomos... Joinville pra... Depois eu fui pra Fortaleza. Vivi uma das maiores emoções, eu acho que contei para o Mário, contei para alguns amigos. Eu joguei um mata-mata de Série C com 67 mil pessoas dentro do Castelão, né? A torcida do Fortaleza é a torcida do nível de Flamengo, Palmeiras, Corinthians, uma das maiores torcidas, 67 mil. E naquele ano o maior público do Brasil tinha sido a reabertura do Maracanã com Flamengo e Corinthians. E a torcida do Fortaleza colocou 67 mil. É fantástica a torcida. Depois de Fortaleza, Vila Nova, onde a gente fez uma história muito bonita também. Lá em Goiás. Em 2 anos seguidos a gente quase subiu. Num ano faltou 5 pontos e no outro ano faltou 3, né? Isso no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro Série B. E 2019 eu volto pro Figueirense, né? É onde a gente viveu um capítulo aí muito triste ali que eu não gostaria nem de comentar. Deixaram o Figueirense assim num estado assim deplorável mesmo. As categorias de base do Figueirense, que era um dos grandes assim patrimônios e um exemplo a nível do país, os meninos não tinham material de higiene básica. Então, coisa que eu falar para vocês aqui parece que vai estar exagerando, né? As pessoas deixaram o Figueirense assim num estado assim muito crítico, né? E aí Figueira depois? Figueirense, Botafogo de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? Botafogo de Ribeirão Preto, Chapecoense, Brasil de Pelotas, Criciúma, voltei pro Vila Nova, e Vila Nova agora, Tombense e Minas Gerais, que é um projeto do Eduardo Lá. Dá uma rodadinha pelo esse Brasil aí. Você tá sempre voltando pra cá, né? Tá sempre voltando às origens. E agora, voltando. E o futuro, Emerson Maria? Cara, o futuro, eu pretendo estender a minha carreira como treinador de futebol profissional, talvez mais uns 5 anos. Confesso a vocês que eu estou saturado, um pouquinho saturado sim. É um ambiente assim que é legal, você está sempre na mídia aparecendo, mas é um ambiente assim que ele te extrai muito assim do teu lado emocional, sabe, cara? Tem que estar sempre no limite. Sempre no limite. E, cara, eu perdi muitas coisas assim na minha vida, né, cara? Perdi muitas coisas, perdi 1 ano de aniversário da minha filha, festa de aniversário de 1 ano, quem é pai sabe que isso significa, a formatura da minha esposa. Eu voltei pro Figueirense e um dos motivos também, eu tinha o sonho de ser treinador profissional do Figueirense, e também porque eu queria ficar mais próximo da minha família, que eu perdi meu pai nesse ano, e no momento assim que ele mais precisava, cara, ele estava doente assim, eu estava longe também, então isso aí até hoje assim eu fico pensando que eu tinha que estar mais próximo do meu pai, mas sabe? O orgulho que a gente tem de ti, isso também é algo que não tem preço, pode ter certeza que... E o orgulho que ele tinha também, né? Ele tinha, cara, e assim, mas é uma coisa assim que me dói, sabe? Eu tinha que estar mais próximo dele, mas o futebol às vezes ele te suga muito, né? Ele te suga muito e tem objetivos ainda no futebol, tem, lógico, né? Meu olho ainda brilha quando eu vou dar um treino, quando eu entro no vestiário, quando eu faço uma oração, né, Mário? Aquele grito de guerra, a mão ainda fica suada aqui, fica aquela... O coração bate mais forte, né? Mas
eu tenho um projeto assim, eu tenho um projeto com base, cara. Eu gosto de trabalhar com base, já falei com o Amaro aqui, a gente tá pensando algo bacana assim mais à frente de eu trabalhar com base. Tens acompanhado a Copa Guarani, né? Tenho visto ali. Tens acompanhado os jogos do Guarani também, respirando aí para no final do ano dar sequência no teu projeto ainda como profissional ainda, para depois voltar, quem sabe? Sim. Eu eu já tenho um pré-contrato assim com uma equipe para iniciar um projeto. Esse ano eu não pretendo pegar mais nenhum trabalho em andamento. Já tive alguns convites assim para pegar algumas equipes, né? Mas eu gosto de formatar o projeto desde o início, né? Então talvez assim, na ativa mesmo, eu vou voltar lá para novembro, já pensando já para ano que vem, né? Para 2023. E paralelo a isso, a gente tem conversado aqui em fazer um trabalho de base, reativar um trabalho de base aqui, principalmente na faixa etária dos menores, né? De 7 a 14 anos, onde o menino ele absorve muito as informações que você passa, né? E quem sabe repetir o trabalho que foi feito anteriormente aqui no Guarani, de resgatar esse trabalho forte de base. Então vamos voltar. Vamos chamar o breakzinho aí para depois nós voltarmos para o último bloco. A nossa audiência sempre quer acompanhar também o comentário dos resultados, vai querer ouvir vocês. A gente vai para um último intervalo rapidinho e já a gente tá de volta, não sai daí. Essa é para você que tem bar, lanchonete, restaurante, padaria, buffet de festas e quer trabalhar com os salgadinhos do Toras. Entre em contato pelo WhatsApp 991 60 1029. Temos todos os tipos, sabores e tamanhos de salgadinhos. Entre em contato e conheça a estrutura que oferecemos para você ser nosso cliente VIP. Toras Salgadinhos, em anexo ao restaurante Toras, na Avenida Bom Jesus de Nazaré, no Aririú, Palhoça. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 3286-7574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. A rádio que toca Palhoça, a gente tá de volta. Você está ouvindo Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. Voltamos então para o terceiro bloco, finalizando o impasse de bola. Hoje atípico, a começar pelo nosso convidado especial. Hoje, conversando com a Emerson Maria, a gente trocou muita ideia, foi uma resenha que relembrou muita gente aí, muitas fases aqui da bola do Brasil também, né? Contamos muitas histórias e a gente não pode ter um impasse sem trazer os resultados e comentar com os nossos convidados e o nosso comentarista também, Amaro, os resultados da última rodada. A gente vai, podemos começar com quarentão? Como é que tu quer, Amaro? Não, eu quero começar com a segundona, né? Na verdade, a segunda do Catarinense. O Guarani jogou um jogo importantíssimo, né? O jogo praticamente da vida, porque vale o descenso. Então eu considerava esse confronto diante do Carlos Renault, essa última rodada, como se fosse uma final de terceira divisão. Porque a manutenção na segunda divisão é de suma importância. A nível de investimento, a nível de mídia esportiva, de espaço dentro do futebol, e para o projeto do Guarani de formação, a permanência era importante demais. E a permanência já trazia a classificação. Eu havia falado aqui há 2 programas atrás que o Guarani ia se manter sem vencer. Tá gravado. Tá gravado, né? E o Guarani empatou com o Criciúma, fez um bom jogo no meio de semana, porque o Guarani, o último jogo que tinha feito foi dia 9, só voltou a jogar esse final de semana, passado agora no meio de semana, fez o jogo com o Criciúma, fez um 2-2, um jogo muito equilibrado, e o jogo com o Renault, rapaz, jogo dos nervos, né? Porque assim, iniciou o jogo 1-0 Blumenau, no clássico lá contra o Metrô, digo, meu Deus. Gol do Inter e Caravaggio, 1-0 Inter. O Guarani está rebaixado no momento. Isso, 30 minutos de jogo, de rodada, o Guarani está rebaixado e tal, coisa.
0x0, 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 a gol do Metrô, no finalzinho do primeiro tempo. Opa, o Metrô empatou, estamos vivos. Depois, no decorrer da segunda etapa, saiu o segundo gol do Metrô, aí deu gás. E o Guarani fez um primeiro tempo, soube sofrer, soube segurar o sofrimento, segurou, o goleiro fez um bom jogo, o sistema defensivo se manteve. De vez em quando dava uma ameaçada, mas no segundo tempo ele veio melhor. No segundo tempo ele veio melhor, foi mais solto. E eu acho que teve uma jogada que poderia um atleta do Renault ter sido expulso, o Fernando, que estava na arbitragem, ele optou em dar o cartão amarelo. E depois, num contra-ataque que o Guarani veio, e teve um lance duvidoso para a falta, a comissão técnica, o Cruz, inclusive, embravejou e tal, reclamou muito do lance. E no contra-ataque do contra-ataque, nós tomamos o gol, aos 47 do segundo tempo. Inclusive, a comissão pensava, naquele momento, que era o gol do rebaixamento, pela indignação, né? E aí, calma, não, porque teve o gol lá, teve o gol em Birama, o Metrô ganhou o jogo, o Guarani está vivo e o empate ou a derrota naquele momento não interferia na classificação. O Guarani consolidou a sua classificação. O confronto é com o primeiro colocado. O Guarani ficou em 8º. Vai pegar o Criciúma na primeira rodada. O Criciúma já solicitou que quer o jogo na sexta-feira. Nós já documentamos. O departamento jurídico do clube já pediu para que o jogo seja no sábado. Eu fiz uma carta ao presidente, ao departamento técnico da federação, pedindo, ressaltando que o Guarani tem uma renda alternativa com estacionamento durante a semana. O Guarani hoje não tem refletores, seus jogos são durante o dia, então traz um prejuízo financeiro. E pela importância do jogo, teria que ser no sábado. E tem que ser no sábado. O jogo do ano. O jogo do ano, né? E não se engane, né? Que o Guarani busca força... na adversidade. Como diz o Miguelzinho, vocês não conhecem o Guarani. O Guarani, se der desafio, o Guarani vai buscar, vai vender caro. Vai vender no mínimo muito caro isso. Guerreiro. Sabe? Guerreiro. E pode buscar isso. E os outros classificados, Emerson? Tu acompanhou a rodada, Emerson? Eu acompanhei. Vai ter acho, o confronto do Atlético Catarinense contra o Metropolitano. O Metrô acabou ficando em segundo, pega o CAC que ficou em sétimo. Esse jogo também, o primeiro jogo também é no Renato Silveira. Manda de campo do CAC é quem? É jogo duro, cara. É jogo duro. Eu esperava um pouco mais do Metropolitano. Também. Né? Acho que a equipe do Carlos Renault vem crescendo muito, né? Vem fazendo investimento grande. O Renault pega o Inter. O Renault vai pegar o Inter. O treinador do Inter é um cara muito competente, Toninho Peso, ele fez o curso da CBF comigo. O Inter veio crescendo também, né? O Emerson, aqui, ó, entre Inter e Renault e CAC e Metrô, sai o finalista. Não cruza com o Criciúma. Quem cruza com o Criciúma é o vencedor do Caravaggio Nação. Caravaggio Nação. O vencedor de Criciúma e Guarani enfrenta o vencedor de Caravaggio Nação. Esse confronto Caravaggio Nação talvez seja o mais equilibrado, né? Os outros, Catarinense, Guarani e Inter vão ter que se superar, né? Além da questão técnica, vão ter que ter um poder de superação muito grande. Porque tem 3 super favoritos aí e um confronto equilibrado. E quando tu ressalta isso, a pontuação de estudo, né? Porque o Caravaggio e o Nação é o 4º e o 5º. Sim. Né? Aí depois o primeiro e 8º, 2º e 7º, né? Sim. E o 3º e 6º. Então já tem uma diferença de classificação, é onde tem uma diferença técnica um pouco favorável às que eles chegaram na frente, né? Mas agora tudo também virou a página e o bicho agora pega, né? O mata-mata é um campeonato à parte, né? Já vimos que competições a nível nacional, nessa fórmula de disputa do 8º ser o Santos e ser campeão da competição. Sim. Eu tenho acompanhado também, eu fico em casa acompanhando tudo, né? Eu tenho acompanhado os jogos da Série D e nós tínhamos o Brasiliense, que era a equipe que era o primeiro colocado no geral, né? Tem os 90 e poucos clubes ali e eles fazem um ranqueamento do primeiro até o 32º. O Brasiliense era o primeiro. Era o primeiro. E ele foi eliminado. Foi eliminado ontem pelo Nova Venécia do Espírito Santo, né? Que era o 32º. Que era o 32º. Eliminado. Essa loucura. Então, perdeu o primeiro jogo de 2-0. E tem a questão porque mata-mata vai muito do lado emocional, né? Momento, né, Emerson? E também que tá um pouco da magia do esporte, né? É verdade. Por isso que é preciso estar junto com o Guarani nesse momento, né? Prestigiar e acreditar. Então, assim, o nosso ouvinte fica atento. Esse jogo na sexta, possivelmente no sábado. Então, o Renato Silveira vai ser palco
da primeira rodada das quartas de final. Assim que a gente tiver a definição, vamos trazer nas nossas redes sociais, do Jornal Palhocense e da Rádio PH também. Então o Clube Atlético Catarinense joga no domingo contra o Metropolitano, está definido, local e horário. Então é Renato Silveira, 15 horas, Clube Atlético Catarinense e Metrô. Primeiro jogo da CM. E o Guarani aguardando para a definição de sexta ou sábado, o primeiro confronto diante do Criciúma. E aí nós viemos para o nosso amador. Enquanto você puxa o resultado aí do 40 e do 50, eu quero dizer também que a Copa Guarani tem rodada no próximo sábado, a partir das 8 horas, no campo do Grecéia. É a semifinal da competição. O campeonato Sub-11 traz o nome do seu Rogério Zac e o Sub-13 do seu Edésio Neri da Rosa. Olha, tenho acompanhado essa competição aí. Que legal. Tenho acompanhado. Deve curtir te ver lá. Olha, qualidade técnica muito boa dos meninos, presença dos pais, a presença maciça dos pais. O campeonato está muito bacana mesmo. E vale a pena prestigiar. Parabéns aí aos organizadores. A gente então vai passar, começando pelo quarentão, vou repassar toda a quinta rodada, que encerrou também no dia 28. Essa rodada começou no dia 22. Tivemos Liverpool e Rio Grande, 3-1 pro Liverpool. O Paysandu fez 6-0 no Independente, jogando na Ponte de Maruim, né? O Paysandu jogando fora. Cerâmica Silveira 7-1 sobre o Unisó, jogo que foi no São Sebastião. E no dia 28 tivemos o Atlântico, que venceu de 2-1 o Paraíso. Esse jogo foi na Barra do Aririu. No dia 31 já abrimos o primeiro jogo da sexta rodada, quando o Unisó ganhou em casa do Independente por 3-0. A surpresa aí é o Atlântico. O Atlântico deu uma arrumadinha no time e acabou vencendo o Paraíso. Isso, o Paraíso largou inicialmente, aquele time lá do Sertão do Campo, largou na loucura aí, fez 100% de aproveitamento. E eu falei, tem 5 para 4 vagas no início da competição, né? Eu falei que tem o Cerâmica, o Paysandu, que tinha largado mal, já está em segundo. O Rio Grande, que também tropeçou. Diante do Liverpool, perdeu. O Paraíso e o Liverpool, esses 5 para 4. Agora o Atlético começou a tomar um gásinho, eu acho que quer queimar minha previsão aqui, a mãe de Ná. Mas eu ainda aposto que esses 4 ainda vão brigar pela classificação final. Legal, nós tivemos pela segunda divisão, tivemos a segunda rodada, que encerrou no dia 31 também, ontem. Tivemos no dia 26 o Liverpool, que perdeu em casa pro Barcelona por 3-0, o jogo foi lá no Arilho da Formiga. E tivemos no Sertão do Campo o Paraíso, que recebeu o Amigos da Ponte e perdeu por 2-0. O jogo foi ontem lá no Sertão do Campo. A próxima rodada tem Barcelona e Comunidade da Praia no dia 3 e logo no dia 4 o Amigos da Ponte recebe o Liverpool em São Sebastião. Nessa competição, o Liverpool fez um time B para dar quórum. Perdeu os 2 jogos que jogou. Nessa rodada é uma competição com 5 equipes. Nessa rodada, os Amigos da Ponte fez a sua estreia dentro do Paraíso, que havia vencido o primeiro jogo. Foi lá no Sertão do Campo e venceu. Uma disputa equilibrada aí para esse acesso aí, né? Acho que o Amigos da Ponte, Comunidade da Praia e o Paraíso são as 3 equipes que vão lutar por 2 vagas. Eu não vejo o Barcelona e o Liverpool B. Eu acho que tira um pouco da disputa. O Barcelona ainda pode brigar, mas eu ainda acho que Amigos da Ponte, Comunidade da Praia e o Paraíso é que devem estar brigando pelo acesso. E nós temos o 50 pela 10ª rodada. A rodada foi no domingo, dia 31. Pela manhã, então, é sempre também campeão de audiência aí nas comunidades. Nós tivemos o João Paulo II, que jogou em casa contra o Cruzeiro do Sul e perdeu. Foi 2-1 pro Cruzeiro do Sul, jogo na Ponte de Maruim. O Palhoça fez 2 gols, enquanto o Independente fez 3. Então o Independente ganhou fora de casa do Palhoça lá no Jardim Eldorado. O Jardim Eldorado enfrentou o Avante e ganhou de 2-1. O jogo que também foi às 10h30. O Paysandu perdeu em casa pro Atlântico, Amaro. Foi 3-1 pro Atlântico, o jogo lá na Arilho da Formiga. E o Catarinense ganhou de 1 gol do Mondel, o jogo que foi no Arilho da Formiga também. O Paysandu, nós vamos entrar na última rodada, e o Paysandu só entrou no grupo dos classificados, ali no grupo 18, nessa rodada. Sofrendo, sabe? O Murilo, presidente, diretoria, trabalhando. Eles foram buscar uns reforços, são da nossa idade. Lá na Garopaba, né? Foram lá buscar Edivils, cobra de treinador, ali da Enseada do Brito, deram uma arrumada no time. Até o Vaninho teve que semana passada, ele disse, não deixa o Atlântico classificar, que o Atlântico vai chegar. Agora fizeram o crime no Paysandu,
foram lá, ganharam do Paysandu. E o Palhoça se complicou, porque o Palhoça perdeu na rodada e na última rodada vai ter um confronto direto com o Cerâmica. E o Cerâmica é aproveitamento 100%. O Vaninho, artilheiro, disparado, né? Então... Vai ser no dia 2, às 20h45, Paysandu e Cerâmica. Paysandu e Cerâmica, né? Então, eu acredito que o Atlético vai carimbar o passaporte agora para o classificado. Classifica os 8, depois são os jogos de ida e volta nas quartas de finais, tanto do quarentão quanto do cinquentão. Legal. A gente, um dos pontos altos aqui do Impasse de Bola que a galera manda mensagem, acompanha, é o causo da bola, né? Hoje a gente teve alguns causos aqui, né? Hoje ninguém pode reclamar nem de causo. Talvez o impasse, né? Eu acho que tu comentou um pouquinho, iria destacar ali essa falta que tu achou no jogo do Guarani seria um pouco mais... que ficou mais forte, assim, tu teria colocado como impasse aqui para nosso local. Eu tava na resenha aqui mais ou menos, a gente tava falando assim sobre o VAR, né? Ainda temos que evoluir muito nessa situação do VAR, na interpretação. Nós tivemos alguns impasses. No jogo do Guarani a gente teve de interpretação, o pênalti do Brusque, que aos 47 segundos tempo contra o Vasco, em casa, o menino foi bater, escorregou, bateu nos 2 pés, reverteu falta indireta contra a equipe que bateu o pênalti. Isso é a interpretação correta. E muitos... O pênalti é um tiro livre direto. Se você quiser bater em 2 toques, você pode bater. Se desde que não invada, se você quiser tocar na bola e um outro jogador vir completar, tá valendo. Muito pouco se fez isso, mas já foi feito isso. Porque é um risco muito grande, né? É um risco muito grande. E naquela situação do Brusque ali foi um momento de infelicidade. Mas como caos, eu sempre puxo uma resenha com o entrevistado. E o Emerson, assim, nós jogamos algum tempo no Guarani, ele de primeiro de volante e eu de segundo. Cara, mas nós fizemos os últimos 2 anos, 2 finais contra o Eldorado. Foi loucura. Rapaz, e marcar o Célio e os irmãos do Célio eram... Só na bola. Só na bola. Ele dá uma... Não pegava. Não pegava. Era só na bola. Pegava. Teve um lance aqui no campo do Guarani. Eu não lembro se foi 1-1 o resultado daquele jogo. Aqui foi, mas foi o primeiro jogo da final, eu acho. Depois a gente fez o segundo lá, né? Eu não sei se foi no ano da final. Eu sei que teve um episódio, nós e Eldorado, no campo do... E meteram uma bola na diagonal, o Célio entrou, foi na cara do gol e o gol. Na nossa interpretação tinha sido impedimento e nós dois fizemos meia volta e fomos no auxiliar. Marquinhos da Ponte. O Marquinhos correndo em direção ao meio do campo e nós dois fazendo a diagonal para fazer a reclamação. Demos uma escorregada e demos um carrinho no bandeira. Jogamos ele na pista de atletismo. Túlio no apito. Exato. Que cena. Não foi a final, não. Foi porque eu fui expulso, né? E eu participei do jogo da final. Foi o jogo na fase classificatória. Na fase classificatória. Rapaz, chegou com tanto gás. A gente jogou ele longe, né? E daí o que acontece num caso desse? Tem punição? Escorregamos. Expulso. A trava? Não, fui pro julgamento, eu falei que ele bateu em mim. É força de desproporção. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço. Fez algum caso da bola aqui, que tu lembra? O do milharal do banho eu já falei, do arremesso do celular depois do jogo lá contra o Estrela Azul. O beijo da vaca eu não sabia. O da vaca foi o Tatuíra. O beijo da vaca. Foi o Tatuíra. Temos que validar com o Tatuíra. O da vaca. O do Gilberto Delaudino, de vir que só o Guarani faz isso, fechar a BR-101, foi um caso extremamente interessante também. O Guarani sempre teve... eu jogava com o Fefe. Fefe, o pessoal ali do Neném, né? O Neném do Neri da Rosa. E o pessoal sempre gostava depois do jogo, né? Agora tinha aqui o Freezer, né? O Freezer. Tinha sede. Tinha sede. E aí a gente tava empatando um jogo em casa, o Fefe jogava o Fefe era atacante do Guarani. E aí chegou os 30 do segundo tempo, tava 0-0 o jogo. E aí o Fefe olhou pra mim, ele me chamava de... Ô Messi, não tem nada na churrasqueira ali, não tem fumaça, não tem ali. Se o jogo tá 0-0, negão. O jogo tá 0-0, ele é mesmo. Já vamos Daqui a pouco ele deu um gás no negão lá, fez o gol da vitória. A fumacinha veio. Aí a churrasqueira veio começar a que nem quando sai o Papa, né? Que sai a fumacinha assim, ó. Aí sai a fumaceira. Na época a gente jogava por isso, né? Jogava por isso. Era muito gostoso, cara. E não tinha esse volume de jogos que tem hoje, né? Então saía de casa de manhã cedo pra jogar bola, né? Vim aqui pro Guarani. O Guarani era um clube muito organizado. Nas finais do campeonato a gente se concentrava, fazia um almoço com
com os atletas ali para se conscientizar, né? Então, às vezes, sair de casa de manhã cedo e chegava 10, 11 horas da noite, né? Amarradão. Em casa, amarradão, assim, e se divertia muito, né? Fazia o que gostava. Que legal. Amaro, que legal esse impasse de bola hoje, recebendo o Emerson Maria, muitas histórias contadas aqui, como a gente já falou no início, né? Se fosse em 2 horas, se fosse um livro, dá para escrever um livro aí com muitas páginas de alegria, de superação, de aprendizado, e também que legal ver que essas histórias estão na vida também de muitos novos jogadores, e que também o trabalho do Emerson possa continuar brilhando aí na vida de outros jovens jogadores, fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que é muito legal, né? A Rádio PH quer agradecer muito aí a tua visita hoje, a tua fala, histórico pra gente. Não, foi um prazer enorme estar aqui, e é o que tu falou, exatamente isso aí que eu penso, né, cara? Às vezes, passei por vários meninos aqui, hoje eu vou às vezes numa loja, vem um barbado ali, professor, às vezes não sei quem é, né? Mas com certeza, sim, teve alguns que se encaminharam pro futebol. Talvez o mais conhecido seja o Neném aqui, né? Neném que jogou no Chapecoense, teve naquele time histórico do Chapecoense. Mas hoje tem médico, tem motorista de ônibus, tem delegado de polícia, tenente de polícia, né? Meninos que passaram e falam para mim que foi o melhor período da vida deles, né? Então, participar e contribuir na formação integral do ser humano, para mim, talvez seja o meu maior troféu. E quantos, né, que viraram professores também, né? Que tentaram o futebol. Hoje, quando a gente olha para trás, que eu vejo o Matheus no Vasco, Tomás na CBF como analista de desempenho, e quantos outros, né? Preparadores físicos, que foram nossos alunos também, que serviu de alguma forma de incentivo. Também isso contagia, sabe? Isso me dá um gasto também. Não, legal, e não é porque está aqui na minha frente aqui, não. Talvez a gente esteja aqui com o Amaro, tem o senhor Valdir também, que é um grande incentivador do esporte, que está aqui presente aqui, né, nos estúdios, mas o Amaro aqui é um baluarte aqui do futebol palhocense aqui, né, cara? Então, futebol do Palhoça deve muito a você, Amaro. Eu gostaria até de fazer essa homenagem aqui. Então, um cara que contribuiu muito mesmo, um cara que me inspirou, que me deu muita força aqui no início aqui, então gostaria de fazer essa homenagem aqui. Tá? Obrigado, te agradecer muito por ter vindo no programa. Eu acho que teria que ser no mínimo 2 horas mesmo, mas não vai faltar outra oportunidade pra gente vir aqui. E tem coisa pra nós no futuro, hein? Quem sabe a gente vai desenvolver algum projeto junto aí. Não, legal, bacana, vai ser um prazer. A gente tá na torcida aqui por vocês, claro, pelo futebol palhocense. Queremos agradecer, Via Placas, Amaro Esporte também sempre apoiando o impasse de bola. Você que sempre acompanha às terças-feiras às 19 horas, a gente agradece aí a sua audiência. Estamos agora também no Spotify, no Deezer, no YouTube e no Facebook. Você também pode rever quando quiser esse programa. Amaro, um grande abraço, até semana que vem. Obrigado pelo programa, Emerson, que bom te receber. Grande beijo, galera. Rádio PH, rádio que toca Palhoça. A gente se vê. Até mais. Tchau.